Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Indicadores e Métricas. Essa é a nossa quarta teleaula. Falaremos aqui sobre medição de resultados e performance digital. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder conduzir essa disciplina tão importante dentro dos estudos do marketing digital. Os indicadores e métricas são questões cada vez mais trabalhadas pelos profissionais de marketing, são ferramentas fundamentais para que você consiga monitorar os resultados das suas campanhas, das suas estratégias relacionadas ao marketing digital. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em administração de marketing, também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra trabalhar essa disciplina, uma disciplina que eu tenho muita afinidade e é uma disciplina muito importante para você, profissional, que pretende ingressar na carreira trabalhando aí com marketing, estratégia, marketing digital. Os indicadores e as métricas são instrumentos fundamentais para a avaliação dos resultados das suas ações dentro do marketing digital, ok? Vamos colocar aí o primeiro ponto da nossa aula, então, teleaula 4, medição de resultados e performance digital. É a interpretação da quarta unidade do nosso livro. Então você tem todo o conteúdo na sua área restrita, no ambiente virtual de aprendizagem, e essa aula refere-se à última parte da nossa bibliografia. Falaremos aqui sobre Digital Analytics e alta performance digital, a importância em que os profissionais precisam trabalhar o conceito de performance e avaliar os resultados das suas campanhas, estratégias e ações nos ambientes digitais. Vamos falar sobre objetivos de marketing digital e as suas relações com os processos de mensuração e erros comuns em um sistema de métricas, alguns equívocos que muitos profissionais acabam cometendo no que se refere ao processo de medição de resultados e busca por uma performance digital. Cada vez mais as empresas estão sendo pressionadas por reduzir seus custos, por aumentar a sua eficiência produtiva, eficiência em termos organizacionais de uma maneira geral, e por isso as métricas e os indicadores são instrumentos fundamentais para que você consiga avaliar os resultados das suas operações, das suas ações, campanhas de marketing digital e para que você consiga monitorar cada passo realizado pela sua organização e com isso você tem a oportunidade de conhecer melhor o seu cliente, o seu consumidor, conhecer os principais aspectos dentro e fora da sua organização por meio da análise de resultados de toda a avaliação da performance nos ambientes digitais. Vamos destacar os objetivos de aprendizagem da aula de hoje. Falaremos sobre performance digital e indicadores de marketing, as relações entre essas ferramentas, a importância dos indicadores para a avaliação do desempenho nos ambientes digitais, objetivos e medição de desempenho em marketing digital, um ponto que a gente vai destacar, e principais equívocos em um sistema de métricas, destacando aí algumas dimensões, algumas características que os gestores precisam prestar atenção no que se refere às ferramentas, a metodologias de trabalho, procedimentos estratégicos para se trabalhar com indicadores e métricas. Hoje, um profissional de marketing digital ele precisa se capacitar no sentido de compreender quais são os principais indicadores e quais são as principais métricas que vão demonstrar os resultados da sua organização. Então, se você tem uma loja virtual, por exemplo, qual é o número de páginas visitadas no decorrer do tempo, você precisa avaliar em quanto tempo o meu cliente ele fica navegando no meu site, qual é o perfil de consumo dos meus consumidores, quais são as páginas mais visitadas, produtos que são mais vendidos. São informações relevantes para que você consiga direcionar os seus objetivos, desenvolver uma estratégia de marketing digital. Então essa é a importância dessas ferramentas, dos indicadores e métricas e todas as tecnologias envolvidas nesse sentido. Então na aula de hoje o objetivo é destacar o conceito de desempenho, a importância em avaliar a performance da sua empresa para o sucesso, para as estratégias dentro das suas ações e campanhas de marketing digital. Digital Analytics e alta performance. Eu trago nesse momento o conceito de Digital Analytics, a importância em desenvolver um processo efetivo
de análise de métricas e indicadores dentro da sua estratégia de marketing digital, um processo de coleta, avaliação e monitoramento de dados, são questões fundamentais. Hoje o profissional de marketing digital ele precisa conhecer quais são os principais indicadores, quais são as ferramentas mais importantes para a avaliação dos seus resultados e assim buscando sucesso e uma alta performance dentro dos ambientes digitais. Vamos destacar um primeiro ponto no quadro. Então, Digital Analytics e alta performance. O que é marketing de performance? Essa é a primeira reflexão, né? Ele está ligado à medição de resultados. Então, isso diz respeito à execução e acompanhamento das estratégias. Então, não basta desenvolver e implementar uma estratégia de marketing digital. É preciso monitorar, acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo, se os clientes estão acessando as suas campanhas, se os seus anúncios possuíram informações representativas em termos de cliques, em termos de conversão de vendas. Tudo isso faz parte do marketing de performance. É uma estratégia focada em resultados a partir da análise de dados. Então, dentro da estruturação de um processo de Digital Analytics, é fundamental que você busque alta performance com base em dados e informações que você constantemente vai avaliar, monitorar dentro das suas estratégias, ações de marketing com base no desempenho do anúncio, na conversão desejada, são resultados que você pode evidenciar dentro de um marketing de performance. Então, nesse sentido, esse conceito de marketing de performance ele é fundamental para pensar nessas estratégias com base em análise de dados. Então, os benefícios, né, da avaliação de desempenho dentro do departamento de marketing. Hoje você tem a possibilidade de avaliar em tempo real o resultado dos seus anúncios, das suas campanhas, dos seus conteúdos. As ferramentas e tecnologias da informação possibilitam sistemas que destacam gráficos, dashboards, principais indicadores que vão demonstrar os resultados da sua campanha, do seu anúncio, da sua estratégia de e-mail marketing, enfim, daquilo que é ligado às ferramentas de marketing digital. Você tem a possibilidade de trabalhar de maneira muito mais flexível. Hoje, quem trabalha com comércio eletrônico, marketing digital, precisa realmente ter uma pegada muito rápida, flexibilidade em termos de mudança, de transformação. Muitas vezes você elabora um conteúdo e você não teve uma grande representatividade, você precisa mudar. Com isso, a análise de dados permite essas alterações e uma tomada de decisão com base em resultados palpáveis, objetivos. Esses são os benefícios, né, de pensar o marketing nesse nível, o nível de performance. Então, cada vez mais os profissionais de marketing precisam monitorar os resultados das suas ações, das suas campanhas, precisam buscar um elevado desempenho para que a empresa consiga ter um sistema de comunicação compatível com as necessidades dos seus clientes, dos seus consumidores, que as empresas ofereçam plataformas, tecnologias, produtos e serviços que possam garantir um nível elevado de satisfação. E isso, por meio de um marketing de desempenho, você consegue monitorar, controlar essas atividades e buscar oferecer um nível de desempenho muito mais efetivo, muito mais elevado para o seu cliente, para o seu consumidor. Mais um ponto que eu destaco é a implementação de um marketing de performance. Isso está ligado aos objetivos de marketing que você estabelece dentro da sua empresa. Isso deve ser muito bem pensado em termos de canais de divulgação. Então, quais são os canais que você utiliza no marketing digital para divulgar seus produtos e serviços? Se você trabalha com aplicativos, com plataformas, redes sociais, que tipo de tecnologia deve estar disponibilizada e como avaliar cada um desses pontos. E isso deve estar conectado ao orçamento da sua empresa. Então, qual é o budget, qual é o orçamento que você tem para investir em plataformas de marketing digital, em campanhas de conteúdo, em anúncios? Qual o percentual em termos do faturamento da sua empresa você deve investir em marketing digital? Tudo isso deve ser muito bem pensado. A identificação de indicadores e métricas que possam demonstrar se as suas estratégias, campanhas, se os seus conteúdos estão sendo direcionados em caminhos corretos, de acordo com o mercado, com o consumidor, com os seus clientes, e trabalhar um processo de mensuração periódica desses resultados. Então, avaliar quais são os indicadores que devem ser monitorados semanalmente, mensalmente, diariamente. Tudo isso faz parte de um processo de implementação de marketing de performance. E no que se refere aos indicadores, a metodologia SMART é uma metodologia importante para que você consiga avaliar quais são os indicadores mais adequados que eu devo trabalhar para avaliar o desempenho das minhas vendas,
o engajamento da minha empresa com os meus clientes e as relações envolvidas aí ao marketing digital. Então a metodologia SMART traz aí alguns pontos importantes. Então, para que você possa identificar adequadamente quais são os indicadores que vão demonstrar os principais resultados da minha empresa, é fundamental que você tenha aí uma estimativa dos resultados que você pretende alcançar, você defina metas e objetivos que sejam alinhados aos principais indicadores da sua empresa e analise esses resultados. Então, o indicador ele deve ser específico, mensurável, alcançável, ele deve ser possível de ser alcançável, realista dentro das metas e da estrutura da sua empresa e baseado no tempo. É importante que você defina um cronograma, prazo de monitoramento, de fechamento da análise do relatório. Então são questões importantes que estão inseridas dentro de um processo de Digital Analytics, de um processo de análise e avaliação de métricas e indicadores. Isso contribui para que você conheça melhor o perfil do seu consumidor, as questões que estão sendo relacionadas à sua loja virtual, à sua estratégia de e-mail marketing ou aos anúncios e campanhas nas redes sociais. Todas essas questões dentro do marketing digital, elas são possíveis e devem ser monitoradas. Essa é a grande diferença do marketing tradicional para o marketing digital. No digital você tem a possibilidade de mensurar, de quantificar resultados que muitas vezes no marketing tradicional você não consegue. Então você publica um anúncio na internet, por exemplo, você consegue mensurar quantos cliques obteve aquele anúncio, qual a taxa de conversão relacionada àquela publicação, o quanto isso contribui para o engajamento dos seus clientes com relação às suas marcas, produtos e serviços. Então são questões importantes que muitas vezes a gente tem que prestar muita atenção. Mais um ponto que a gente pode destacar com relação a isso são esses principais KPIs, né? São os Key Performance Indicators, indicadores de desempenho, dentro do marketing digital. Então a avaliação do tráfego do seu site, as origens, de onde veio meus clientes, de onde eles acessaram inicialmente, baixaram meu aplicativo, foi pelo mecanismo de busca. Então são questões que contribuem para o processo de tomada de decisão e para a avaliação dos resultados dentro de uma empresa. Tráfego novo versus aquele cliente que retornou, por meio de aplicativos móveis, número de leads, tempo médio na página que meu cliente fica, o meu usuário está acessando, qual é a taxa de conversão da minha plataforma virtual, custo por lead, custo por clique, avaliando anúncios que você coloca em banner, em sites parceiros, taxa de clique, lifetime value, tempo de vida do seu cliente, é importante avaliar isso, taxa de churn, abandono de clientes, abandono de carrinho de compra, são apenas alguns exemplos de indicadores que são extremamente utilizados pelos profissionais de marketing digital para que você consiga realmente compreender os principais resultados das suas campanhas, dos seus conteúdos, das suas ações e consiga monitorar os principais resultados, atingindo assim um bom desempenho nas estratégias de marketing digital. Ferramentas, monitoramento e otimização dos KPIs, dos indicadores de desempenho, conhecido como Key Performance Indicators. Então, nesse momento, eu trago algumas ferramentas importantes que são indispensáveis para os profissionais de marketing digital para que você consiga monitorar os indicadores a respeito das suas campanhas, das suas estratégias e ações envolvendo marketing digital. Vamos destacar no quadro. Então, Digital Analytics. A ideia principal do Digital Analytics é compreender os resultados para otimizar a performance digital do seu negócio. Então, de maneira geral, um processo estruturado de Digital Analytics, ou seja, a seleção e a utilização de métricas e indicadores são instrumentos fundamentais para que você consiga compreender os resultados das ações de marketing, das estratégias digitais da sua empresa e, nesse sentido, otimizar a sua performance, oferecer um conteúdo que possa ser compatível com aquilo que o seu cliente deseja, estruturar uma página, uma loja virtual que possa trazer um conforto de navegação, uma melhor experiência do usuário na sua loja, no seu aplicativo. Tudo isso por meio de um processo envolvendo alta performance e a estruturação de um processo de Digital Analytics traz esse direcionamento de uma maneira muito mais inteligente. Então a importância desse processo de otimização e performance, direcionar investimentos em mídias,
Então você tem a possibilidade de avaliar quais são os canais que dão mais resultado para que eu possa elaborar um anúncio, uma campanha, um conteúdo. A elaboração de conteúdos com base nos dados que foram analisados e com base nas características do público-alvo. Então essas questões são fundamentais, né? Imagine uma loja virtual que possui diferentes produtos, diferentes páginas, um conjunto de anúncios colocados ali de uma maneira virtual, e você, enquanto gestor, precisa monitorar cada momento, cada passo que o seu cliente ele percorre na sua loja, na sua organização. Então é importante que você consiga estabelecer quanto tempo o meu cliente ele passa acessando o meu site, quais são as páginas mais visitadas, qual é a taxa de abandono do carrinho de compra, porque os meus clientes eles acabam desistindo da compra, quais são os mecanismos que eu posso trabalhar para que esse consumidor, esse usuário, passe mais tempo navegando na minha página. Então, por meio de um processo efetivo de análise e monitoramento dos indicadores, você consegue controlar em tempo real essas questões, e isso contribui para que você tenha um processo decisório muito mais inteligente em termos de direcionar qual mídia compensa mais investir, quais são os conteúdos que dão mais ou menos retorno, até para que você compreenda todo um dimensionamento orçamentário do marketing digital e consiga alocar os seus recursos naquelas mídias que possam trazer maior retorno. Mais um ponto aí no quadro. Então, monitoramento e otimização dos KPIs. Então, após a identificação e a definição dos indicadores, apenas coletar dados não é o bastante. Então, o bom uso dos KPIs, Key Performance Indicators, que são os indicadores de desempenho, é preciso saber como analisá-los, quais ferramentas podem auxiliar no processo de monitoramento durante a ação desse indicador, bem como otimizá-lo após o período de apuração. Então, por isso, é importante a utilização de dashboards e de relatórios resumidos, né, para que você tenha um olhar mais integrado, mais amplo a respeito do seu negócio. Então, muitos sistemas trazem, igual como a imagem está mostrando aqui, relatórios, gráficos, dashboards, que contribuem para que o gestor consiga controlar esses indicadores e compreender melhor aquilo que está acontecendo na sua loja virtual, na sua plataforma, no seu aplicativo, na sua empresa de uma maneira geral. Então você tem ferramentas como a Sample KPI, é uma ferramenta de organização dos principais indicadores de desempenho, métricas e dados comerciais do seu negócio, em painéis e relatórios perspicazes de KPIs. Então você tem essa ferramenta, é uma ferramenta que você pode utilizar para organizar os seus principais indicadores na área comercial, então a quantidade de produtos vendidos, a performance de vendas, e avaliar isso com relação àquilo que está acontecendo na sua loja virtual, no seu site. Então um exemplo de ferramenta, vale a pena a gente destacar. Geekoboard, essa ferramenta é possível fornecer à equipe de dados ao vivo para ajudá-los a acompanhar os problemas do dia a dia e responder mais rapidamente. Além de ser possível compartilhar métricas de alto nível em seu painel para que as equipes possam ver e entender como a empresa está saindo. Também é uma ferramenta de monitoramento de dados e informações a respeito do seu negócio. Você consegue trabalhar essas informações e disseminar os principais resultados para a sua equipe. Também é uma ferramenta importante de monitoramento e otimização dos indicadores. E a Google Analytics, uma das principais. Nós trouxemos um conteúdo específico só sobre Google Analytics. A Google Analytics é uma plataforma de mensuração dos KPIs relacionados aos acessos no site da sua empresa, né? No site, na sua loja virtual, no seu blog, nas suas redes sociais. Por meio dele, é possível monitorar a origem dos acessos, como, por exemplo, advindos de campanha do Facebook Ads, do Google Ads, entre outros. Então, o Google Analytics, uma ferramenta de monitoramento e otimização de indicadores que contribui de uma maneira muito significativa para a elaboração das suas estratégias, para a compreensão daquilo que você deve ou não implementar em termos de conteúdo, em termos de anúncios. Então, a Google Analytics é uma das ferramentas mais importantes. Você tem a possibilidade de utilizá-la de maneira gratuita. Então, muitas organizações utilizam essa ferramenta como principal instrumento de análise dos indicadores dentro das lojas virtuais, nas redes sociais digitais, nos blogs. Então, o profissional de marketing digital precisa conhecer de uma maneira detalhada as funcionalidades
e a importância dessas ferramentas para análise das métricas e dos indicadores. E o último ponto é o conceito de Data Driven, né? Data Driven Marketing, ou marketing baseado em dados, tem ganhado grande importância dentro aí das discussões envolvendo marketing digital. Então, as principais tarefas de um analista de Digital Analytics, né, que trabalha com análise de dados: descobrir e planejar quais são as métricas mais importantes. Então, você tem lá a sua plataforma de e-commerce. Quais são as métricas que eu preciso monitorar? Quantidade de acesso, controle de vendas, taxa de conversão. Como trabalhar esse conjunto de indicadores dentro de um processo de Digital Analytics? Extrair dados, realizar análises, recomendações, executar testes, implementar ações, né, questões envolvendo os indicadores e métricas. Então, cada vez mais os profissionais de marketing precisam estar engajados nesse processo de Digital Analytics, precisam conhecer as principais ferramentas de análise das métricas e dos indicadores, para que você consiga compreender melhor as questões relacionadas ao seu negócio e obter uma alta performance nas suas estratégias de marketing digital. Métricas e desempenho em marketing digital. Trago nesse momento algumas questões envolvendo métricas e análise de desempenho, que são temas fundamentais dentro do marketing digital. Cada vez mais as empresas estão sendo pressionadas em reduzir custos, em aumentar a sua eficiência, e isso está totalmente relacionado com o desempenho dessa organização em oferecer os seus produtos e serviços, desempenho em termos de atendimento, em termos de acesso às plataformas e aplicativos, né, por parte dos clientes e consumidores. Hoje fala-se muito em experiência do usuário, ou seja, você precisa oferecer um alto nível de desempenho em termos de plataforma, de acessibilidade, de navegação, para que os consumidores possam estar confortáveis em acessar suas plataformas, sua loja virtual, e por meio dos indicadores você consegue monitorar todos essas questões envolvendo a jornada do consumidor e do usuário dentro das suas ferramentas digitais. Mais um ponto aí que eu destaco: então, métricas e desempenho marketing digital. As métricas e os indicadores são utilizados para medir os resultados das ações e acompanhar o desempenho das ações digitais. Então, isso a gente já destacou, né? A importância das métricas e dos indicadores enquanto ferramentas de medição de resultados e acompanhamento do desempenho nas ações digitais. Objetivos do negócio e objetivos de marketing digital. Os objetivos de marketing estão intimamente ligados aos objetivos principais do negócio e estão conectados aos indicadores-chave de desempenho, aos KPIs. Isso é importante, né? Sempre buscar um alinhamento entre os objetivos gerais do setor de marketing e os objetivos principais do negócio. Quais são as projeções? Quais são os aspectos relacionados à missão, visão e valores? E isso deve estar conectado aos objetivos de marketing, marketing digital, e por isso a importância dos indicadores. Eles vão demonstrar o quanto esses objetivos estão sendo atingidos, o quanto os resultados organizacionais estão sendo contemplados. Então, alguns objetivos, como por exemplo, o aumento das vendas, fidelização de clientes, melhoria da imagem, da marca, dos produtos, dos serviços, são objetivos que devem estar intimamente conectados às estratégias de marketing, marketing digital. Por isso, os profissionais precisam definir muito bem as metas, os principais indicadores, as métricas que vão contribuir para traduzir esses resultados e essas atividades dentro das organizações. Então, esse é um ponto importante. O profissional de marketing, ele precisa saber estruturar um planejamento de marketing e marketing digital. Para tanto, é fundamental a utilização de métricas e indicadores que possam contribuir no seu processo de gestão e monitoramento das informações, aquilo que está acontecendo nas suas campanhas, na sua plataforma digital, na sua loja virtual, até mesmo na sua loja física e as suas integrações com as redes sociais e mecanismos digitais. É essencial que você consiga controlar essas informações, definir indicadores que possam traduzir o desempenho das suas operações e obter uma maior performance em termos organizacionais. Mais um ponto que eu destaco são alguns exemplos de métricas importantes que devem ser avaliadas dentro do marketing digital. Você tem aí, por exemplo,
Métricas como alcance e engajamento são informações que devem ser monitoradas constantemente pelos profissionais de marketing digital. Então, o alcance é o número de pessoas que visualizaram algum conteúdo da marca ou sobre ela. Então, você publicou ali um anúncio na sua rede social. Qual foi o alcance? Qual foi o número de pessoas que visualizaram? Em quanto tempo eles visualizaram o seu conteúdo? Tudo isso deve ser muito bem avaliado para que você consiga perceber se aquele conteúdo fez sentido para o seu consumidor, teve um impacto representativo em termos de imagem de marca, em termos de vendas. Então, o monitoramento dessa métrica é fundamental. A questão do engajamento, uma das métricas mais importantes no que se refere à gestão de marca, a trabalhar marketing de produtos e serviços dentro das redes sociais digitais. Então, o engajamento é o nível de interação com os conteúdos publicados por parte do seu público-alvo. Então, permite que o negócio meça as interações e compare-as ao envolvimento com outros anúncios ou campanhas. Então, qual o nível de engajamento do meu cliente, do meu consumidor, do meu usuário, frente a tudo aquilo que eu publico em diversas ferramentas digitais. Então, são indicadores importantes. As empresas cada vez mais buscam avaliar essas informações e isso traz resultados interessantes para que você consiga direcionar um anúncio de maneira muito mais adequada, direcionar uma linguagem que possa ser compatível com as expectativas e necessidades do seu cliente e do seu consumidor. E isso traz também possibilidades de buscar elaborar produtos e serviços que possam ser compatíveis e melhor direcionados com base nesses indicadores. Outros exemplos que eu destaco aqui são números de visualizações e seguidores. Também são indicadores fundamentais que contribuem na análise de desempenho dentro das estratégias de marketing digital, sobretudo nas redes sociais digitais. Então, visualizações indicam o número de vezes que uma marca foi visualizada pelas pessoas, incluindo as conectadas e não conectadas com a marca. Número de seguidores representam pessoas que se interessam pelas atualizações da marca a ponto de quererem acompanhá-las, né? Então, são informações que devem ser monitoradas. Você precisa avaliar e utilizar isso dentro da sua estratégia de marketing digital. E as métricas conjugadas, né? Fundamental que o gestor ele saiba cruzar informações, né? Então, você tem aí exemplos. O comparativo entre o lifetime value versus o custo de aquisição por cliente, ou seja, o quanto custa para atrair novos clientes para minha loja virtual, para minha empresa, e o quanto custa e quanto esse cliente ele gasta ao longo da vida dele nos meus produtos e serviços. O comparativo dessas informações pode trazer alguns resultados interessantes. De repente eu estou investindo muito no custo de aquisição de novos clientes e esses clientes eles não estão tendo uma fidelidade, um relacionamento de longo prazo. Avaliar o retorno do investimento versus os resultados obtidos. Então eu investi num anúncio, numa campanha nas redes sociais. O quanto eu investi? Qual foi o resultado efetivo que eu tive com base nessas informações? Eu preciso avaliar financeiramente para comparar se determinado investimento compensa ou devo descontinuar. O ticket médio, por exemplo, qual é o ticket médio do meu cliente na minha loja virtual, na minha plataforma, no meu aplicativo? Percentual das propostas e taxa de conversão. É importante avaliar isso. Métricas de atração e visitas. Então, se eu investir no marketing de atração, publiquei lá uma campanha de e-mail marketing, qual foi o número de visitas geradas a partir desse anúncio? Investimentos versus retorno, né? Traz aí a ideia do ROI. Então, existem inúmeras possibilidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos. E o profissional de marketing ele precisa realmente saber selecionar adequadamente os principais indicadores, precisa ter a capacidade de analisar de uma maneira integrada esses dados para que você consiga estruturar um processo estratégico, compreender melhor as principais características, perfil de consumo, jornada de compra do seu consumidor, as características da sua loja virtual, quais são os conteúdos mais acessados, mais clicados, aqueles conteúdos mais relevantes. Tudo isso faz parte de um processo de monitoramento dos indicadores e traz muitas vezes respostas para que você direcione seus investimentos
defina seus objetivos e tenha um processo muito mais inteligente de tomada de decisão dentro do marketing digital. Situação problema 1. Eu trago nesse momento um exemplo que contém no nosso material, trazendo um caso fictício, mas que muitas vezes acontece no dia a dia do profissional de marketing digital. São questões que muitas vezes desafiam as habilidades do profissional que está ali na sua rotina de trabalho, utilizando tecnologias, ferramentas para a melhoria da performance das suas ações e estratégias digitais. Vamos destacar no quadro. Então, um exemplo que a gente tem no nosso material e que traz um contexto de aprendizagem. Então, imagine que você é diretor de marketing de uma loja virtual com foco em artigos relacionados ao mundo country, como roupas, artigos esportivos relacionados à montaria, presentes temáticos. Então, dentro de um segmento country, você é diretor de uma loja virtual. Coloque-se nessa condição para que a gente possa apenas trabalhar um pouco desse exemplo, né? E são situações que muitas vezes o profissional de marketing ele acaba enfrentando. O seu desafio, então, é efetuar uma campanha com um baixo custo para levar o máximo de pessoas possíveis para o seu site. E suas dificuldades são encontrar o público, diminuir os custos por 1000 veiculações. Então, o objetivo aqui é você realmente encontrar quem é o seu público, quais são os seus consumidores, qual é o perfil desse consumidor e quais são os custos em termos de veiculação. Então, o desafio: você deverá pensar nas melhores possibilidades de mídia e em como, a partir dos resultados apresentados pelas ações, direcionar seus esforços para obter melhores resultados. Então, vamos imaginar você enquanto diretor de marketing de uma empresa do ramo do ramo country, né? Existem aí diversos produtos, diversos serviços, e você, enquanto gestor de marketing, precisa realmente compreender quais são as características desse público, dessa forma direcionar campanhas, anúncios, conteúdos que possam ser compatíveis, e para isso é fundamental que você elabore suas campanhas, consiga executar e faça realmente a análise e o monitoramento dessas atividades para que você consiga compreender melhor essas características. Vamos destacar aí no quadro. Então, primeiro passo: campanhas por meio de mídia programática, pode ser um exemplo. Criar uma audiência mais específica para ser mais assertivo. Então, compreender quais as características do meu público, tipo de produto e que tipo de serviço ele procura, para que eu consiga direcionar um anúncio, um conteúdo de uma maneira muito mais eficiente. Conteúdos digitais relacionados à palavra-chave do segmento, incluindo redes sociais, cobrindo um target interessado em raras, cavalos, rodeio, montaria, vaquejadas, moda country. Então é importante que você, enquanto gestor, consiga definir essas estratégias, identificar quais são as ferramentas mais interessantes para que você possa elaborar um conteúdo. Então, dentro das possibilidades, a empresa pode utilizar redes sociais digitais, por exemplo, para trabalhar uma campanha institucional, para oferecer ofertas de produtos e serviços, trabalhar um mecanismo e uma estratégia de palavra-chave. É importante que você consiga trabalhar um mix de comunicação que possa realmente buscar as principais características e interesses desses consumidores e, mais importante, que você consiga definir quais são os indicadores que vão demonstrar, que vão traduzir o desempenho dessas campanhas. Então, será que compensa investir no Facebook, no Instagram, numa estratégia de palavra-chave? Para isso, eu preciso executar a campanha e preciso avaliar os principais resultados, quais foram os conteúdos que deram certo, quais foram aqueles que tiveram o maior número de impressão, de engajamento, um maior alcance. Então, tudo isso deve ser monitorado nesse primeiro momento. Mais um ponto no quadro. E o segundo passo: desenvolver um marketing baseado nesse comportamento do público específico dessa empresa, dessa organização, e avaliar toda a jornada do consumidor, desde o impacto de uma publicidade até o ato da compra. Esse é o desafio, né, dos profissionais de marketing digital: conhecer todas as etapas da jornada do consumidor. Então, desenvolvimento de conteúdo que seja estratégico, compreensão dos resultados nas redes sociais e definir formas de mensuração de resultados.
São aspectos importantes que essa empresa ela deve avaliar. Então você, enquanto diretor dessa loja, precisa estruturar de uma maneira estratégica quais são as ferramentas mais importantes para que você consiga implementar um marketing digital, como trabalhar conteúdos que possa atrair o seu público-alvo e que ao mesmo tempo consiga trazer um engajamento para suas redes sociais, para sua loja virtual. Então são alguns exemplos, alguns desafios que muitas vezes você, enquanto profissional, vai se deparar. É preciso que você realmente consiga compreender todas as etapas da jornada do consumidor, isso é importante. Então, quais são os anúncios que são importantes para atrair o meu consumidor para a minha loja virtual? Quais são os conteúdos que têm o potencial de atrair, engajar o meu consumidor? Como oferecer uma oferta dentro de toda essa estratégia? São questões importantes que muitas vezes o profissional de marketing digital ele precisa estruturar, e para isso a avaliação dos resultados, a mensuração da performance são requisitos fundamentais dentro de uma estratégia de marketing digital. Atividade de interação número 1, eu trago nesse momento uma reflexão para que você possa respondê-la, mas eu espero também que você envie suas perguntas, suas contribuições, para que a gente torne essa aula muito mais interativa. Então eu deixo no quadro uma pergunta, então como desenvolver um marketing digital de alta performance? Fica essa pergunta no quadro, gostaria da sua resposta, gostaria também da sua participação, se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir, fique à vontade, eu deixo aí mais um tempo no quadro, volto logo na sequência. Como desenvolver um marketing de alta performance dentro das estratégias digitais? Essa foi a reflexão que a gente trouxe aqui, propomos para que você possa avaliar dentro das suas atividades, da sua organização, como desenvolver um processo de marketing digital que possa garantir um desempenho na sua organização. É fundamental que você trabalhe dentro de um planejamento estratégico a respeito do seu orçamento, a respeito da sua infraestrutura e todas as ações que estão envolvidas no marketing digital. E o mais importante, que você consiga definir métricas e indicadores que possam demonstrar os principais resultados no nível estratégico, os principais resultados comerciais da sua empresa e com relação aos seus clientes e consumidores. Então, o desempenho dentro do marketing digital depende de um processo de digital analytics bem estruturado
e de um processo estratégico bem elaborado dentro dos ambientes digitais. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser enviar suas perguntas, envie nos canais de comunicação, eu aguardo a sua participação. Alta performance e marketing digital. Trago nesse momento uma reflexão a respeito da performance e do desempenho dentro do marketing digital. Cada vez mais as empresas buscam reduzir custos, melhorar a eficiência, e isso tem a ver com o desempenho que deve ser estabelecido, deve ser trabalhado, sobretudo nas estratégias de marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então, alta performance e o marketing digital. Marketing digital de alta performance é a utilização do marketing para que se tenha sempre o melhor resultado com relação aos investimentos realizados. Esse tipo de marketing é metrificado através do ROI, o retorno sobre o investimento. Quanto maior o ROI, melhores serão os resultados. Então esse é um ponto importante. Toda ação envolvendo marketing digital é importante que você faça a mensuração, que você consiga identificar financeiramente se aquilo compensa ou não, para que você tenha um processo decisório mais inteligente, com base nos dados, com relação às informações financeiras dos seus anúncios, das suas campanhas e estratégias digitais. Então, marketing de alta performance e etapas principais, né? Como desenvolver um processo de alta performance utilizando aí as ferramentas de marketing digital. Primeiro ponto, monitoramento. O monitoramento das ações deve ser semanal ou até mesmo diário, no caso das primeiras campanhas de um negócio, né? Você tem aí diferentes maneiras de monitorar os seus anúncios, suas campanhas, suas estratégias. Isso vai depender do nível que você está estruturando a sua campanha de marketing digital, em quanto tempo vai ficar veiculando um anúncio, um conteúdo. É importante que você deixe estruturado um processo de monitoramento bem estabelecido. E a otimização, a partir do momento que você consegue avaliar os principais resultados, você tem a possibilidade de otimizar a campanha, realizar ajustes nas ações conforme as necessidades identificadas. Então, esse é o processo, né? Monitoramento e otimização. De maneira geral, dentro do marketing digital, você tem aí diferentes ferramentas que possibilitam trabalhar interações, conteúdos, interatividade, informações, e essas ferramentas devem ser monitoradas todo o tempo. Isso faz parte da atividade do profissional de marketing digital, definir quais são as ferramentas, quais são as estratégias e as ações que devem ser monitoradas e qual o período de monitoramento. Essas condições são importantes para que você consiga otimizar as suas campanhas, ou seja, ajustar os seus anúncios, seus conteúdos, aquilo que realmente os seus clientes buscam, os seus usuários desejam. Então são questões importantes. Esse processo de otimização e monitoramento e otimização é um processo importante dentro dessa estruturação do marketing digital. Vamos destacar no quadro, olha aí, um fluxograma para o processo de otimização de uma campanha. Então vamos imaginar que você está elaborando uma campanha de conteúdo que está sendo veiculado nas suas redes sociais, e você precisa monitorar o desempenho, ajustar esse conteúdo para que você consiga compreender melhor o seu consumidor e consiga oferecer um conteúdo relevante que possa realmente ser compatível com aquilo que o seu cliente, o seu consumidor está buscando. Então, monitoramento, você tem o seu processo de monitoramento com base nos indicadores, nas métricas, utilizando ferramentas digitais para que você consiga avaliar os resultados. Dentro desse processo, você tem toda a análise se esse anúncio, esse conteúdo, ele teve boa repercussão, grande representatividade, se ele trouxe resultados em termos de venda, em termos de acesso, se as pessoas baixaram meus aplicativos. Tudo isso faz parte de um processo analítico que deve ser elaborado e bem estabelecido dentro do marketing digital. E a partir daí, você tem a otimização. Então, uma campanha que está ativa, você deve trabalhar nesse sentido, monitorar, analisar e otimizar. E com isso, no longo prazo, você tem condições de conhecer melhor os temas que geram maior engajamento, melhores resultados em termos de venda, e com isso desenvolva um processo de inteligência, de otimização muito mais eficiente. Então, um processo de otimização de campanhas, né? Você tem aí, resumidamente. Com isso, você tem condições de alterar os objetivos da sua campanha
na medida em que você conseguiu verificar que determinado conteúdo, determinado anúncio não está sendo compatível, não está sendo legal com aquilo que o seu cliente está buscando, você tem condições de alterar esses objetivos, mas para isso, um processo de monitoramento e otimização bem estabelecido deve ser implementado. Alterar a segmentação do público, de repente o público que eu estou trabalhando não é o segmento adequado ao meu produto, ao meu serviço. Desenvolver novos anúncios criativos, né? Desativar anúncios que tiveram menos resultados, alterar programações, né, de monitoramento. Então, o processo de otimização de campanha dentro do marketing digital, ele passa por essas etapas, né? Monitoramento, análise e otimização. Então, isso é papel do profissional de marketing digital, saber estruturar um conjunto de métricas e indicadores para que você tenha condições de monitorar, avaliar suas campanhas dentro das redes sociais, na sua loja virtual, nas suas plataformas, uma campanha de e-mail marketing, seja qual for a sua estratégia ou conjunto de ações que você deve utilizar, é fundamental que você consiga estabelecer esses processos de monitoramento, análise e otimização. Mais um ponto que eu destaco aí é a estratégia de funil. Se a gente pensar no famoso funil de vendas, utilizado para as estratégias de inbound, né, de atração de clientes, você tem aí, em todas as etapas do funil, você pode elaborar diferentes estratégias, utilizar diversas ferramentas e monitorar cada uma dessas etapas. Então, na etapa de atração de clientes, por exemplo, a utilização de blogs, de e-book, mídias sociais, campanhas online, são ferramentas importantes para que você consiga atrair visitantes para o seu site, para a sua loja virtual. Então, dentro dos processos de atração, você tem aí as suas ferramentas e é fundamental que você consiga monitorar essas etapas. Geração de leads, formulários, call to action, landing pages. Então, quando você entra num site, explode aquela página pedindo para que você insira seus dados e baixe um e-book, por exemplo, você está trabalhando a estratégia de atração e geração de leads. E é fundamental que você faça o monitoramento. Quantos clientes clicaram no meu anúncio? Quantos usuários fizeram o cadastramento e navegaram na minha loja? O monitoramento dessas questões contribui para a estruturação desse funil de vendas. A conversão, troca de mensagens, gestão do relacionamento com o consumidor, acompanhamento, atendimento offline. Então, quais são os resultados dessas conversões, né? E processo de fidelização, a análise e o monitoramento dos processos de pós-venda, a avaliação e pesquisa de satisfação, isso é importante que você faça o monitoramento, a análise e otimização desses processos e a divulgação, compartilhamento de conteúdo, o engajamento nas mídias sociais, os depoimentos, as indicações que os seus clientes realizaram. Então, dentro de uma estratégia de funil, em todas essas etapas, é fundamental que você defina a estratégia, escolha ferramentas e trabalhe os processos de monitoramento, análise e otimização. Para a efetivação de um marketing de alta performance, é necessário que todas as ações tomadas sejam embasadas em análise de dados, fazendo com que a alta performance venha a partir do entendimento das características do seu público, do uso consciente dos recursos e novidades, além do esforço contínuo na busca de melhorias. Então, o profissional que trabalha com ferramentas de marketing digital, ele precisa realmente estruturar um processo de análise de dados, conhecer quais são as principais informações por meio das métricas e dos indicadores, para que ele tenha a possibilidade de monitorar o seu desempenho e desenvolver uma alta performance dentro das estratégias de marketing digital. Erros comuns em um sistema de métricas. Trago nesse momento alguns principais equívocos que os profissionais de marketing digital acabam cometendo ao desenvolver e estruturar um sistema de métricas e indicadores. São questões que muitas vezes você, enquanto profissional, vai se deparar, vai enfrentar. Então, é importante que você preste muita atenção. Vamos colocar no quadro. Então, erros comuns em um sistema de métricas. Primeiro ponto. Focar nas métricas erradas pode levar você a um caminho equivocado e fazer com que invista recursos na busca de números que não importam para os seus resultados. Então esse é um ponto importante, né? Você saber identificar quais são os indicadores que vão de fato traduzir os resultados da sua performance, das suas vendas, dos seus anúncios, das suas campanhas,
são questões importantes. E muitas vezes a gente acaba focando em métricas e indicadores que não significam nada. Então olha aqui, principais equívocos na análise e acompanhamento dos indicadores. Então, dados sobre o negócio são ferramentas essenciais, entretanto, você está analisando-os corretamente? Existem diversos erros comuns que são praticados por profissionais experientes, até mesmo profissionais com vasta experiência em marketing digital, às vezes por desconhecer uma ferramenta ou por não alinhar um sistema de comunicação às expectativas do seu público, muitas vezes você acaba cometendo alguns equívocos, né? Então esse é um ponto que vale a pena a gente destacar. Então olha aqui, alguns pontos importantes, que aqui a gente pode detalhar um pouco mais. Não levar em conta a sazonalidade. Então, para quem trabalha com comércio eletrônico, por exemplo, existem aí variações de demanda, variações de preço, datas comemorativas, variações em termos econômicos, o aumento do dólar, por exemplo, políticas tributárias. Então, a sazonalidade é um aspecto fundamental. As empresas que trabalham com e-commerce, com marketing digital, precisam conhecer muito bem quais são os parâmetros de sazonalidade a respeito do seu negócio. Muitas vezes isso acaba trazendo resultados significativos para a organização se ela consegue aproveitar bem datas sazonais. Então, no comércio eletrônico, por exemplo, é importante que você consiga monitorar quais são os resultados em cada época do ano, nas datas comemorativas, até para que isso consiga direcionar uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de publicação de anúncios, por exemplo, que possam ser trabalhadas nessas datas sazonais. E os profissionais que não consideram essas questões envolvendo a sazonalidade, muitas vezes acabam se equivocando na hora de elaborar um conteúdo, na hora de oferecer uma oferta. Então são questões importantes dentro de um sistema de métricas. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, não levar em conta a sazonalidade pode ser um equívoco. Sobrecarga de dados não relevantes. Então, o excesso de informações, o excesso de dados, muitas vezes dados sem um sistema de análise, sem um sistema de monitoramento e otimização, pode levar o gestor a decisões equivocadas, a elaborar conteúdos, anúncios que muitas vezes não estão alinhados às expectativas do seu público consumidor. Então, esse é um ponto também importante. Preste atenção nos outliers, nos valores atípicos. Então, vamos imaginar que você teve lá na sua loja virtual alguns resultados que estão fora da curva, que historicamente aquilo não acontece. Então, preste atenção nesses resultados. Isso pode significar informações extremamente relevantes que vão demonstrar o desempenho, o engajamento do seu cliente, o desempenho das suas vendas. Então, preste atenção nesses valores, os valores atípicos. Então, por isso a importância em ter o controle do histórico a respeito das informações da sua loja virtual. Então, o histórico de vendas, dos produtos mais vendidos, dos anúncios mais clicados, quais são as partes do seu site que os clientes e usuários costumam navegar. E avalie essas informações. De onde vêm os seus dados? De onde vem o meu cliente? Ele baixou o aplicativo? Ele encontrou minha marca no site de busca? Ele viu uma recomendação nas redes sociais? É fundamental que eu consiga avaliar de onde vieram os meus usuários, os meus consumidores, para que eu consiga compreender quais são os canais de comunicação que eu posso divulgar meu produto, meu serviço, como estabelecer uma comunicação muito mais direta, muito mais efetiva. Métricas incompletas podem ocasionar decisões precipitadas e muita ênfase nas métricas de vaidade pode ser um ponto prejudicial, né? Então, o número de likes, o número de compartilhamentos, por exemplo, são informações importantes, mas muitas vezes não quer dizer nada, né? Você não pode ficar focado apenas nessas métricas, ok? Então, de onde vem os principais resultados? Será que meu cliente ele busca minha empresa, minha marca, pelos mecanismos de busca da Google, pela Google Ads, os anúncios que você consegue trabalhar com as plataformas da Google? Ou o meu cliente ele acessa o Instagram e consegue ter uma conexão com a minha marca? Será que foi pelo Facebook, pelo Twitter? Qual o percentual de cada uma dessas ferramentas? O quanto essas ferramentas significam em termos de atração de clientes, em termos de conversão de vendas? Então, muitas vezes, o profissional de marketing digital, ele acaba não avaliando essas dimensões. Então, são
alguns pontos que muitos profissionais acabam se equivocando: excesso de informações, não prestar atenção nos pontos fora da curva ali dentro da sua análise de monitoramento, não prestar atenção à sazonalidade, muitas vezes a falta de processos de avaliação e monitoramento das principais redes sociais e dos principais canais de comunicação para avaliar de onde vieram, né, os meus clientes. Tudo isso faz parte de um sistema estratégico de análise de dados e deve ser colocado dentro de um processo de Digital Analytics. Mais um ponto aí é sobre isso. Então, atenção às métricas de vaidade. As métricas de vaidade podem fazer você perder seu tempo. Esse tipo de métrica pode ter o seu valor, no entanto, não merecem tanta atenção e não devem ser considerados como indicadores propriamente, né? Então, a quantidade de likes que você tem lá no seu post, ou a quantidade de compartilhamento, ou a taxa de rejeição, são indicadores importantes, mas você não pode apenas utilizá-los como ferramentas, como instrumentos de metrificação. É importante que você consiga estruturar um conjunto de métricas e indicadores que possam trazer resultados sobre o engajamento dos seus clientes, a respeito das suas vendas, das taxas de conversão, do tempo de visitação. Então, existem diversos indicadores que você precisa prestar muita atenção e definir um processo estratégico de análise de métricas e indicadores. Então, alguns erros que devem ser, que você deve prestar muita atenção antes de trabalhar um processo de análise de métricas e indicadores, para que você consiga estruturar uma estratégia de marketing digital de alto desempenho e que tenha sucesso nas suas campanhas e conteúdos digitais. Análises tendenciosas e ruídos de informações. Trazendo nesse momento alguns pontos que também são importantes no sentido de avaliar um processo de Digital Analytics, de análise de métricas e indicadores que possam realmente trazer resultados importantes para a sua empresa. E, para isso, é importante que você controle essas questões envolvendo ruído de informação, análise tendenciosa, são questões importantes nesse sentido. Vamos destacar no quadro. Então, erros comuns em um sistema de métrica. Então, complementando, né, essa questão envolvendo os principais equívocos. Muitas vezes as análises tendenciosas e os ruídos de informação são questões que atrapalham, né, a análise do gestor de marketing. Então, ruídos nas informações podem gerar análises tendenciosas para o seu negócio e uma quantidade de malefícios, né, para os processos internos, colaboradores e clientes. Então, muitas vezes você tem aí uma atenção às métricas de vaidade, você tem um conteúdo que muitas pessoas curtiram e compartilharam, e você já acha que o seu anúncio está bombando, que a sua campanha foi um sucesso, e você acaba tendenciando aí fazendo uma análise mais tendenciosa dessas informações, e isso pode muitas vezes atrapalhar, fazer com que você acabe se equivocando na estruturação de uma comunicação, de uma campanha digital. Desinformação para a sua equipe acaba gerando isso. Então, quando a análise é incorreta, todo o time fica desinformado, fazendo prosseguir com suas ações para direções erradas, baseando-se em dados irreais e equivocados. Então, esse é um ponto importante. Por isso, é fundamental que o gestor de marketing digital consiga definir exatamente quais são as métricas e indicadores que vão traduzir os resultados das suas ações e estratégias de marketing digital. Esses dados devem ser muito bem avaliados por meio de dashboards, ferramentas e com base em uma equipe que consiga realmente compreender essas informações para que as análises possam direcionar para objetivos e metas que possam ser alcançadas e que possam trazer resultados significativos dentro da sua loja virtual, das suas estratégias de marketing digital. Mais um ponto que eu destaco, dentro dessa avaliação equivocada de informações, né, dentro desses erros comuns em sistemas de métrica, você tem aí a insatisfação dos clientes. Muitas vezes isso pode acontecer você acaba uma análise tendenciosa também pode afetar os seus clientes. Isso que eu quero dizer. Quando existem muitos ruídos nas informações, os clientes não são compreendidos e atendidos corretamente, o que resulta em insatisfação. Às vezes, você está até mesmo falando com os clientes errados. Isso é importante também, compreender as características do seu público, todo o processo de jornada de compras,
para que você consiga oferecer conteúdo, informação, entretenimento, interatividade que possa satisfazer o seu cliente, e por isso indicadores e métricas no sentido de contribuir para a análise, né, dos dados da sua campanha, dos seus anúncios, são questões importantes. Recorrência de erros, conflitos e problemas, isso também acontece muito. A análise tendenciosa trará constantes erros para o seu negócio. As ações de seus colaboradores não serão executadas de forma correta e estratégica, fazendo com que a energia diária seja remanejada para refazer o que já deveria ser feito, gerando resultado positivo e gerado resultado positivo. Então, muitas vezes, um indicador que você seleciona de maneira equivocada e que você tem um monitoramento, de repente, dentro de um período de tempo que não é adequado, às vezes um indicador que você precisa avaliar diariamente, você está avaliando mensalmente e está tirando conclusões a respeito daquelas informações. Isso pode prejudicar na elaboração dos seus anúncios, na insatisfação dos seus clientes. Então a questão das análises tendenciosas e dos ruídos de informações são questões que muitas vezes acontecem dentro de um processo de análise e monitoramento de indicadores. É importante que o profissional ali preste atenção nessas questões, defina indicadores que possam de fato traduzir os resultados das suas campanhas, para que as decisões possam direcionar em caminhos corretos, trazendo uma alta performance dentro das estratégias de marketing digital. Mais um ponto, como diminuir esses ruídos, né? Ruídos de dados. Essa é uma questão que precisa ser avaliada. Então é necessário que os dados sejam transferidos de um sistema para o outro, entre equipes e departamentos de maneira correta. Muitas vezes você utiliza lá a Google Analytics para avaliar o desempenho da sua loja e possui também o seu sistema de gerenciamento de dados e informações, seu sistema integrado de gestão. Então esses sistemas devem ter um diálogo integrado, você precisa avaliar informações, relatórios. Então essa passagem de informação, chamado como hand-off, deve ser trabalhada por profissionais que consigam de fato manipular essas informações. Então drives compartilhados, sistemas integrados, são tecnologias disponíveis para os profissionais de marketing digital para que essas informações, esse ruído de dados, de informações possam ser minimizados e que você consiga ter um sistema de análise de desempenho, um sistema de análise de dados mais efetivo, mais eficiente, que possa garantir um alto desempenho dentro das suas estratégias de marketing digital. Situação problema 2. Eu trago nesse momento mais um caso fictício que nos ajuda de alguma maneira a estabelecer uma reflexão entre teoria e prática, trazendo alguns temas importantes relacionados às métricas, aos indicadores, todo o processo de mensuração de resultados dentro do marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então imagine que você é analista de marketing de uma loja de peças automotiva e decide fazer uma campanha publicitária nas redes sociais, como Facebook e Instagram, cujo público-alvo seja um público local. Então você, enquanto analista de marketing de uma loja de autopeças, pretende estabelecer uma campanha, elaborar uma campanha nas redes sociais. Ela terá a duração de 15 dias em ambas as plataformas, tanto no Facebook quanto no Instagram, com foco num público bem variado. Então, composto por mulheres, homens jovens e adultos. Então, você tem aí um público que a empresa quer atingir e as ferramentas importantes, nesse caso, para a estruturação dessa campanha. Então, seu chefe acredita que, ao final da campanha, o máximo que poderá ser feito é verificar se ela teve ou não resultado. Você identifica que os resultados estão sendo positivos. No entanto, no decorrer da campanha, percebe que poderia haver melhorias no desempenho e gerar mais resultados para a sua empresa. Então, apenas uma situaçãozinha que contém no nosso livro, que muitas vezes o profissional de marketing se depara. Como trabalhar uma campanha no Instagram? Como elaborar uma campanha para o Facebook? Será que o conteúdo ele deve ser parecido? Quais são os resultados esperados? Como eu devo segmentar os meus anúncios para que eu possa atingir o meu público-alvo? E a partir disso, quais são os resultados que eu devo esperar? Quais são os indicadores mais importantes?
Tudo isso deve ser avaliado dentro de uma campanha de marketing digital. E muitas vezes a utilização dessas plataformas pode significar alavancagem de vendas, um maior engajamento, uma maior exposição da sua marca. Então tudo isso deve ser muito bem pensado e uma análise a respeito dessas campanhas pode ser um caminho muito interessante nesse sentido. Vamos colocar aí no quadro. Então, desafio. Como você pode identificar os pontos importantes da campanha? Como poderá otimizá-la dentro das plataformas de mídia social? Então, são os pontos importantes que a gente precisa avaliar. Muitas vezes o profissional de marketing ele acaba se deparando com esse tipo de situação. Então, dentro do marketing digital, as redes sociais possuem realmente um alcance muito significativo. E muitas empresas que possuem sua loja física, sobretudo pequenos e médios negócios, estão cada vez mais investindo nas redes sociais digitais em virtude do seu baixo custo, do seu alcance ampliado. Então, nesse caso, traz aí um exemplo de uma empresa de autopeças e que o gestor de marketing ele precisa avaliar qual é de fato o seu público-alvo, como trabalhar cada uma dessas ferramentas, quais são os resultados e métricas que eu devo definir para trabalhar esse tipo de campanha, esse tipo de anúncio dentro do marketing digital. Então vamos destacar aí um primeiro passo. Então, com o marketing digital de performance, você pode efetuar campanhas assertivas e direcionadas com o propósito de atrair clientes e aumentar a chance de conseguir novas vendas. Então esse é um dos objetivos, de utilizar as redes sociais. Inicialmente, analise qual público está respondendo melhor aos seus anúncios, assim como os dias da semana, horários, plataformas tecnológicas e etc. Então aqui nesse ponto tem algumas questões importantes, Você precisa avaliar dentro do Facebook ou dentro do Instagram quais são os anúncios mais representativos, quais são os dias da semana que esses anúncios possuem o maior alcance, maiores números de impressão. Será que é na sexta-feira? Será que é no sábado, no domingo? Tudo isso faz parte de uma análise dessas informações para que você consiga direcionar adequadamente campanhas, conteúdos, anúncios que possam ser compatíveis com esse comportamento do seu consumidor. Quais são os horários que vale a pena eu inserir um post, eu publicar um vídeo, eu fazer o meu stories. Então, uma estratégia deve ser construída com base nessas informações. Por isso, os indicadores e as métricas que vão ser monitoradas com base nesses anúncios servirão de bases para estratégias futuras. Então, quais são as plataformas? Será que o meu cliente está acessando o meu anúncio pelo smartphone? Ou ele acessa pelo computador? Dispositivos móveis? Então, nesse primeiro passo, o detalhamento dessas informações a respeito dessa campanha, a respeito desses conteúdos, são questões fundamentais que esse profissional de marketing ele precisa estabelecer, ele precisa realmente definir juntamente com a sua equipe. Então, muitas vezes você trabalha com diferentes mídias sociais e para isso você precisa definir conteúdos que possam ser compatíveis com cada uma dessas mídias, você precisa definir quais são os melhores horários e dias da semana mais estratégicos que o meu consumidor está disposto a visualizar o meu anúncio, a clicar, entrar na minha página. Então, por meio dos indicadores e das métricas e de um processo de Digital Analytics, monitorando e analisando essas informações, você consegue estruturar de uma maneira muito mais eficiente e estratégica essas informações. E o segundo passo, selecione os formatos de anúncio com maior conversão, baseado nos seus objetivos de marketing, sendo eles tráfego e vendas, por exemplo. Então, quantos clientes estão acessando o meu anúncio, a minha página, em quanto tempo eles permanecem conectados, qual foi o resultado das vendas daquilo que eu estou ofertando nas redes sociais. Estabeleça esses comparativos. Então, nesse momento, resolvendo essa situação problema, você, enquanto analista de marketing, precisa avaliar essas informações e os principais indicadores que vão traduzir esses dados, dados de tráfego e dados de vendas. São os indicadores importantes nesse sentido. Centralize melhor os anúncios da sua loja de peças automotivas, ou seja, o e-commerce a fim de obter mais resultados e uma performance otimizada. Então é importante trabalhar de uma maneira estratégica, avaliar os indicadores e monitorar a todo momento essas informações. Os resultados que você obtém
em um anúncio, uma campanha, em uma estratégia de comunicação, eles serão importantes para que você consiga conduzir outros objetivos, para que você consiga identificar qual é o perfil do seu público, do seu consumidor, quais são os conteúdos mais interessantes. Tudo isso faz parte de um processo estratégico de estruturação de marketing digital e isso deve ser sempre baseado em análise de métricas e indicadores dentro das ferramentas digitais. Então, nessa situação problema, um caso hipotético para que a gente possa avaliar a importância das métricas e dos indicadores e na sua estruturação dentro de um planejamento, de uma estratégia de marketing digital. E o passo, olha aí, tem mais um passo, a gente destacou o segundo e o terceiro passo, comece analisando a plataforma da Google Analytics e perceba a porcentagem de tráfego gerado pelo Facebook e pelo Instagram. Então, quantos clientes acessaram por meio do Facebook, quantos acessaram por meio do Instagram. Verifique se há muita discrepância, ou seja, será que muita gente acessou só pelo Insta? Ou tivemos aí um equilíbrio nessas ferramentas? Acesse os relatórios analíticos de cada uma dessas plataformas, analise o perfil do público que está mais engajado, que está clicando mais, está acessando nas páginas, como também as diversas artes criadas em cada uma dessas campanhas, né? Então, 3 dimensões aí que você, enquanto gestor, pode avaliar para resolver esse caso, para que você possa realmente estruturar uma campanha dentro das redes sociais que possa ser muito melhor direcionada com base nas expectativas do seu público-alvo. Então, nesse caso, uma empresa utilizando o Facebook e o Instagram, é importante que o profissional de marketing digital consiga avaliar o desempenho nessas duas plataformas, o desempenho dessas ferramentas, quais foram os anúncios mais representativos, quais foram aqueles que foram mais clicados e que levaram à conversão de vendas na sua loja virtual, e aí por diante, daí por diante. São questões importantes e que essa situação problema, ela traz um pouco dessa reflexão, destacando a importância de um processo de Digital Analytics bem estruturado e como isso deve ser trabalhado dentro das estratégias de marketing digital. Atividade de interação número 2, eu deixo mais um espaço para que você envie suas perguntas, deixe aí suas contribuições, coloque aí as suas opiniões para que a gente possa tornar essa aula mais interativa. Então eu deixo mais um momento aberto aí para esclarecimento de dúvidas, para que você envie então suas perguntas e eu volto logo na sequência.
Não tivemos nenhuma participação. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar suas ideias, suas principais indagações, envie nos canais de comunicação. Eu aguardo a sua participação. Recapitulando, trago nesse momento um apanhado geral daquilo que foi trabalhado na aula de hoje, com o objetivo de interpretar e destacar os principais conceitos da unidade 4 do nosso livro, o livro que você tem acesso ao seu ambiente interativo, o ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais pontos importantes a respeito da nossa última unidade da nossa bibliografia. Vamos destacar aí no quadro. Então, trabalhamos a unidade 4, medição de resultados e performance digital. Esse foi o tema central. A discussão trazida envolve o conceito de Digital Analytics e a alta performance no marketing digital, para que os profissionais consigam desempenho satisfatório, uma alta performance nas estratégias de marketing digital. É fundamental a estruturação de um processo de Digital Analytics, a seleção e o mapeamento de métricas e indicadores que possam traduzir os principais resultados das suas campanhas, das suas ações e anúncios digitais, conteúdos, né? Então esses pontos foram trabalhados na aula de hoje. Medindo os objetivos de marketing digital, a importância em estabelecer objetivos de marketing e o seu alinhamento com os objetivos estratégicos do negócio, para que você consiga buscar um desempenho que possa ser satisfatório em termos organizacionais, em termos de venda, em termos de acesso aos seus produtos, serviços e conteúdos, e alguns erros e equívocos, né, comuns na elaboração de um sistema de métricas. Muitas vezes os profissionais acabam utilizando métricas equivocadas, utilizando situações que não correspondem aos objetivos de fato da organização e do marketing digital. E dentro de um processo de análise de métricas e indicadores, isso passa a ser importante, né? Então, esses foram os temas trabalhados na nossa disciplina para destacar, sobretudo, a importância da medição de resultados dentro da estruturação de um processo de Digital Analytics, de uma performance de marketing digital. Então, o objetivo da disciplina foi realmente demonstrar a importância dos indicadores e das métricas dentro das estratégias de marketing digital, hoje com as ferramentas virtuais e com instrumentos de medição de desempenho cada vez mais eficazes, você tem condição de conhecer melhor o seu público, as atividades relacionadas às suas plataformas digitais, com isso direcionando as suas estratégias, os seus objetivos e tendo possibilidade de um processo de tomada de decisão muito mais eficiente, com uma alta performance e o desempenho dentro das estratégias de marketing digital. Espero que você tenha gostado dessa aula, gostado do material, que isso possa contribuir para a sua formação e para a sua atividade do dia a dia profissional nas ações e campanhas aí de marketing digital, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, desejo a você bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.